E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao estudo do recurso de apelação. Nesse vídeo, nós vamos tratar sobre o seu processamento e juízo de admissibilidade. Tudo bem? Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, então, dando sequência, no vídeo passado, nós estudamos o cabimento da apelação. E agora, avançando no nosso estudo, eu quero tratar com você sobre o processamento e a admissibilidade. Então vem comigo aqui para a tela. Vamos falar então, tópico 2, sobre o processamento e a admissibilidade da apelação. Muito bem. Sobre esse assunto, processamento e admissibilidade da apelação, a gente tem que dar uma lida aí no artigo 1010 do CPC, porque a gente vai ter algumas informações importantes. Então, vamos fazer aqui a leitura. Olha só. 1010. A apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá: inciso 1, os nomes e a qualificação das partes. Inciso 2, a exposição do fato e do direito. 3, as razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade. Inciso 4, o pedido de nova decisão. Gente, então aqui nesse 1010, caput e nos seus incisos, o que a gente pode observar é, primeiro que nos incisos que a gente acabou de ler, nós temos aí o conteúdo da petição de apelação, tá? Então aqui nenhum segredo, absolutamente nada do outro mundo. Quando eu entro com uma apelação, eu entro com uma petição, tudo bem? Nessa petição eu tenho que expor as minhas razões, ou seja, o porquê que eu estou apelando. Então eu tenho que fundamentar o porquê que eu discordo da decisão proferida pelo magistrado, certo? Eu tenho que fazer o pedido de uma nova decisão, isso é muito importante, aqui nos termos do inciso 4, tá? Agora, você repara que pela leitura do caput, a gente leu que a apelação ela é interposta por uma petição dirigida, olha só o que diz o caput, ao juízo de primeiro grau. Isso aqui é muito importante. Sabe por quê? Porque na apelação nós vamos ter dois juízos, tá? Nós vamos ter o juízo a quo e nós vamos ter o juízo ad quem. Eu vou desenhar para você, para isso ficar mais nítido. Vem aqui comigo. Então, olha só. Na apelação, eu vou ter o juízo, ou órgão, né? Como queira chamar. Juízo ou órgão a quo. E eu vou ter o juízo ou órgão ad quem. Tudo bem? Então essas nomenclaturas, elas são importantes. Quem é o juízo a quo? Quem é o órgão a quo? Resposta, é o órgão, é o juízo que proferiu a decisão que eu quero apelar, da qual eu quero apelar. No nosso exemplo, só para ficar mais fácil, tá? Vai ser o primeiro grau de jurisdição, tá bom? Então vai ser lá o juiz monocrático, o juiz da vara, tá? Que proferiu a decisão. E quem é o juízo ad quem? Gente, o juízo ad quem, ele é o segundo grau. Ele é o segundo grau. Ele é o órgão que vai julgar a apelação. Então ele vai ser ou um TJ ou um TRF. Tudo bem? Tranquilo? De acordo aí se a justiça
é estadual ou federal. Então o que o caput do artigo 1010 fala pra gente? Onde que eu interponho a apelação? Isto é, eu preenchi todos aqueles requisitos da petição de apelação que a gente acabou de ler. Qualificação das partes, o pedido, o fundamento, etc. Preenchi. Essa petição é dirigida para quem? Resposta. Essa petição é dirigida, vou até mudar de cor, para o juízo de primeiro grau, ou seja, para o juiz aquó. Então, a petição de apelação, ela é interposta perante o juízo de primeiro grau. Tudo bem? E aí, o que vai acontecer? O juízo aquó, o juízo de primeiro grau, vai fazer o processamento da apelação. Isto é, vai enviar o meu recurso de apelação para o juízo de quem? Para o TJ ou para o TRF, e lá no juízo de quem é que vai ser feito o julgamento. Tudo bem? Professor, por que você está frisando tanto que a apelação tem que ser interposta no primeiro grau? Olha, eu estou frisando porque no agravo de instrumento é diferente. Se você for ver o vídeo de agravo de instrumento que nós temos aqui no nosso canal, eu vou lá te dizer que o agravo de instrumento ele tem que ser interposto direto no juízo de quem. Ok? Então cuidado para você não cair nessa pegadinha na prova. Apelação eu interponho direto no primeiro grau. Tá, professor? Beleza, entendi. Então o meu processo estava na primeira vara cível de São Paulo, vamos imaginar. O juiz deu uma sentença desfavorável contra mim, eu dirijo a minha apelação para esse juiz que me desferiu a decisão, que proferiu a decisão desfavorável, tá? Beleza, tranquilo. Só que tem um grande detalhe, uma mudança feita pelo novo CPC. E essa mudança diz respeito ao juízo de admissibilidade do recurso de apelação. Sabe por quê? Porque como é que o juízo de admissibilidade da apelação funcionava no Código de 73? Então, rapidamente, como é que era? A apelação, ela passava por um duplo juízo de admissibilidade. Você interpunha o recurso de apelação no primeiro grau e o juiz de primeiro grau fazia um juízo de admissibilidade da tua apelação. Então ele analisava se você tinha recolhido preparo, se o recurso era tempestivo, se você tinha legitimidade, interesse. Então o juiz de primeiro grau fazia o juízo de admissibilidade. E se o teu recurso não passasse no juízo de admissibilidade, o teu recurso não subia para o tribunal. O teu recurso ficava parado logo no primeiro grau. Claro que à época, né, isso era uma das hipóteses configuradoras de agravo de instrumento. Então, se o juiz de primeiro grau impedisse o teu recurso de apelação de subir, você entrava com agravo de instrumento, tá? Aí, o que acontecia? O recurso passava por esse primeiro juízo de admissibilidade do primeiro grau e quando o recurso chegava no respectivo tribunal, um segundo juízo de admissibilidade era feito. Então o desembargador ele via tudo de novo, se era tempestivo, se tinha preparo, se tinha interesse, etc. Então era um duplo juízo de admissibilidade. Um primeiro feito no primeiro grau e um segundo feito no segundo grau. O que o novo CPC fez? Extinguiu o primeiro juízo de admissibilidade. Aquele que era feito pelo órgão aquó, pelo juiz de primeiro grau. Então, o que hoje acontece? Você interpõe a apelação perante o juiz de primeiro grau, só que ele, no primeiro grau, se limita a processar o recurso. Ou seja, ele, no primeiro grau, se limita a mandar o teu recurso para o tribunal. Ele não faz mais juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade agora é feito apenas chegando no tribunal. Tudo bem? E isso foi uma grande mudança.
E claro, como toda grande mudança, criticada por algumas pessoas, elogiada por outras, né? Porque para o primeiro grau, você acaba desafogando o primeiro grau. É uma função a menos para o juiz, né? Ficar fazendo esse juízo de admissibilidade. Então você ajudou um pouco o primeiro grau. Em contrapartida, você acaba sobrecarregando um pouco o segundo grau, porque agora eles têm que fazer todo o trabalho de admissibilidade. No passado, o segundo grau era mais beneficiado com essa regra, porque muitos recursos de apelação nem chegavam no tribunal, eles eram barrados logo no primeiro grau. Mas enfim, seja como for, hoje a regra é que só existe um juízo de admissibilidade, que é aquele feito perante o próprio tribunal, e não mais perante o juiz de primeiro grau. Tudo bem? Então isso é importantíssimo. E agora, isso até é uma informação até lógica, né? Mas só para não restar nenhum tipo de dúvida, que não existe mais essa hipótese de agravo de instrumento que existia antes, né? Que seria o recurso de apelação não passar no juízo de primeiro grau, né? No primeiro juízo de admissibilidade, você interpunha agravo de instrumento. Isso não existe mais, não é mais hipótese de agravo de instrumento, por uma razão muito simples. Não existe mais esse primeiro juízo de admissibilidade, tá bom? Então, agora, esse é o panorama que nós temos do recurso de apelação. Vamos voltar só para concluir a leitura do artigo 1010? Volta aqui comigo para a tela. Então vamos lá. Parágrafo 1º. O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Ok? Até aí. Essa regra do parágrafo 1º já é nossa velha conhecida, né? Aqueles 15 dias úteis para você entrar com recurso são 15 dias úteis também para você contrarrazoar, beleza? Eu já havia conversado isso com vocês lá no estudo da teoria geral. Parágrafo 2º. Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. Bom, aqui o parágrafo 2º, a gente tem uma regra específica para a apelação adesiva, tá? Deixa eu só falar uma ou duas coisas sobre essa forma de apelação. Gente, eu cheguei a comentar com vocês que o recurso adesivo, ele não é uma modalidade de recurso. Ele não é uma espécie de recurso, assim como apelação, agravo de instrumento, embargo de declaração, não. O recurso adesivo, ele é uma forma de você interpor recurso, tá? Que eu sempre brinco, né? É o recurso que pega carona. Então, primeira coisa que você tem que saber sobre recurso adesivo. O recurso adesivo só é cabível em 3 espécies recursais: apelação, recurso especial e recurso extraordinário. Só. Eu posso recorrer adesivamente na apelação, no recurso especial e no recurso extraordinário. Só. Como é que funciona aqui no nosso caso na apelação adesiva? Então imagina o seguinte, imagina que eu sou autor de um processo, eu fiz 3 pedidos para o juiz, tá? Então na minha petição inicial eu fiz 3 pedidos. Na sentença, o juiz me concedeu 2 pedidos e me negou o terceiro. Só que o que eu fiz? Eu fiquei satisfeito. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu fiz 3 pedidos, consegui 2, tô satisfeito com a sentença. Não vou apelar. Não vou apelar. Tudo bem? Só que aí o que acontece? Eu deixo o meu prazo de apelação transcorrer. Eu deixei o meu prazo de 15 dias para apelar correr. E não fiz nada, porque eu estava satisfeito. Só que o réu fez o quê? Apelou. O réu apelou, porque ele quer tentar reverter a decisão no tribunal. E aí eu penso, caramba, eu não ia apelar e o réu apelou. Caramba, o que eu faço agora, hein? Veja, eu vou ser intimado para apresentar as minhas contrarrazões ao recurso do réu. Tudo bem? Só que o que eu faço? Eu falo, quer saber de uma coisa? Agora eu vou apelar.
eu vou apelar para tentar conseguir no tribunal aquele terceiro pedido que o juiz negou. Ué, mas como é que eu posso fazer isso se o meu prazo para apelar já passou? Mas eu ainda tenho 15 dias para contrarrazoar a apelação do réu. E nesses 15 dias, nesse prazo das contrarrazões, eu entro com uma apelação adesiva. Eu apelo adesivamente ao recurso do réu. Então, agora eu pego carona na apelação do réu e eu subo para o tribunal para tentar discutir aquele terceiro pedido que o juiz me negou. O problema do recurso adesivo é que ele fica totalmente subordinado ao recurso principal. Então o que acontece? Se o réu, por algum motivo, desistir do recurso dele, ou se o recurso do réu chegar no tribunal e não passar no juízo de admissibilidade, a apelação adesiva ficará prejudicada. Ela ficará prejudicada. Ela não vai ser analisada. Tudo bem? Então esse é o risco de você se valer dessa forma de interposição. O recurso adesivo, ele nada mais é do que você entrar com o recurso no prazo das contrarrazões. Só que isso só é possível, repito, na apelação, no recurso especial e no recurso extraordinário. Tudo bem? Deu para pegar a sistemática do recurso adesivo? Não é difícil, né? Eu pego a carona e aí eu vou tentar rediscutir alguma coisa que eu ainda posso tentar reverter no tribunal. Tá bom? Para encerrar, vamos para a leitura do parágrafo 3º. Após as formalidades previstas nos parágrafos 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Então, o parágrafo 3º, ele confirma o que eu expliquei para você, que não existe mais juízo de admissibilidade no primeiro grau de jurisdição. Tudo bem? Com isso, matamos mais um vídeo de processo civil e, na sequência, a gente dá continuidade ao estudo da apelação. Abraço!